Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Mônica. Mônica Alcala Ramos é coordenadora de compras na Calvin Klein Brasil, linhas Underwear e Performance há 6 anos. Ela é formada em gestão de moda pela FMU em 2011, pós-graduada em estratégias para marketing digital e e-commerce pela FMU também em 2018. Trabalha na área de moda e confecção desde 2006 e ano que vem completa 20 anos de carreira. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, gente. Boa noite. Estou muito feliz em compartilhar aqui um pouco da minha vida, da minha carreira com vocês. É, Já são quase voou, né? São quase 20 anos aí. Comecei com um curso técnico na área de moda. Fiz ETEC lá em 2005. Sempre gostei dessa área, mas assim, tinha um preconceito assim, da minha família nem tanto, mas as pessoas como um todo sempre, ai, moda não, moda, né, nunca é uma carreira a seguir. Mas eu fiz esse curso e me abriu conheci pessoas, como networking é super importante, né, conforme a gente vai passando pelos lugares. Eu conheci uma pessoa que fazia o curso comigo, ela era um pouco mais velha, e ela já trabalhava há 10 anos numa confecção que era assim super próxima da minha casa. Eu nem passava lá 1000 vezes e nem sabia que aquilo era uma confecção. Então, a gente acabou o curso e eu já tinha feito um outro curso técnico de design gráfico, eu trabalhava na época nessa área. E aí, enfim, surgiu o convite para trabalhar como assistente de PCP. E aí foi meu primeiro emprego nessa área assim de moda. O que é PCP, Mônica? Desculpa. Programação, compra de produção. Tá. Então, a gente coordena toda a parte de produção, desde a programação do que vai entrar primeiro na fábrica, o que vai entrar depois, quanto compra de insumos, contato no caso, era uma private label, né? Ela era nesse formato, então é uma confecção que não tinha marca própria, ela só fazia para outras marcas. Né, que é esse sistema private label. Inclusive, atendi a Calvin Klein, foi meu primeiro contato com a Calvin Klein foi quando eu trabalhava nessa fábrica. E era uma fábrica verticalizada, então ela tinha todas as áreas lá dentro, de corte automático, que é muito comum no sul, mas aqui em São Paulo, nas malharias, não tem muito corte automático. Então tinha estamparia também, bordado. Então foi muito bom, porque eu fiz 5 anos, 6 anos lá e aprendi muito. Faz muita diferença para um profissional que trabalha numa marca já ter trabalhado em fábrica porque na marca você tem um contato com o produto, mas ele não é tão direto quanto no chão de fábrica, né? Então você sabe o que dá certo, o que não dá. Às vezes você olha, o estilista às vezes entrega para você uma ficha, uma peça e fala, eu quero assim. Aí você já sabe pelo processo fabril que aquilo não é possível, ou que você tem que contornar de alguma forma. Então, enfim, esse foi meu início, assim. Aí eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu fiquei pensando em falar em vários temas, mas eu vi que, né, a Tamara tinha comentado algumas coisas sobre estilo, então eu vou falar um pouco de ciclo de produto e da área de compras específica, que é a minha área hoje. Aí ela já fez uma breve apresentação minha, né? Eu sou casada também com o Rodrigo, há 8 anos, que é diretor de arte, trabalha com publicidade. Sou a mãe do Ben, de 3 anos, que é lindo, gente. Não é porque eu sou mãe dele, mas ele é maravilhoso. Enfim, trabalho na área desde 2006 e ano que vem completo 20 anos. Falar um pouco sobre aqui o ciclo de vida do produto de moda. Ele é muito complexo, ele envolve criação, envolve várias etapas. É, a parte de estilo, você precisa entender de muitas coisas, né? Mas o mais importante é a ideia
e principalmente os materiais que são usados naquele produto, porque isso faz parte depois, mais para frente eu vou mostrar para vocês, da questão da parte de compras, que a gente também faz o custo do produto, né? Então, assim, tem a pesquisa de tendência, tem o planejamento da coleção, aí nasce o produto, é feito as peças pilotos, escolhido qual fornecedor que vai fornecer aquela peça, diante de vários aspectos, que eu também vou falar mais para frente. E aí, também tem o tipo de venda, se é atacado, varejo, fast fashion. Hoje na Calvin, 70% da venda dela é feita para o atacado, e 30% para o varejo. A gente não trabalha com fast fashion, a gente trabalha com coleções fechadas, né? Nós temos 2 showrooms por ano, um por coleção, um primavera-verão e um outono-inverno. Mas, enfim, tem outra, cada empresa funciona de uma forma. E aí tem todas as estratégias de marketing também, até a chegada da peça ao consumidor final. Mônica, como é que é essa parte de atacado e varejo? Como é que funciona? A parte de atacado, ela é para as multimarcas, pelo Brasil todo, né? Tem até outras empresas que fornecem para o mundo todo, né? Para outros até países. Então, a gente tem o showroom. No showroom, vou falar desde o ciclo do produto, vamos lá. O produto é criado, é planejada toda uma coleção em cima dela. Aí, desse planejamento de coleção, são escolhidos alguns produtos, e esses produtos vão para um showroom. É fabricado mostruários, e esses mostruários vão para o showroom. Aí, o nosso showroom é na mesma rua ali da Calvin. Inclusive, se vocês quiserem um dia visitar o nosso showroom, são muito bem-vindos. A gente pode combinar, principalmente quando ele está montado, nessa época de showroom, que é bem legal de conhecer. E nesse showroom, todos os representantes da Calvin e também os clientes das multimarcas vão até lá para escolher quais produtos eles querem ter nas lojas deles, né? Então, naquele momento, são selecionados os produtos e fecha um pedido. E aí a gente tem até 90 dias para entregar esse produto na loja. Então, o atacado é feito dessa forma. No caso, o varejo, também, o varejo são as lojas da Calvin, lojas próprias, franquias e outlets. E dentro desse showroom também, o pessoal do e-commerce também seleciona quais são as peças que eles querem colocar no site da Calvin, quais são as peças que eles querem colocar nas lojas, porque cada loja tem uma particularidade diferente. Então, assim, no Nordeste se vende mais roupas de calor, mesmo sendo outono e inverno. No Sul e no Sudeste, mais roupas de frio, mesmo sendo calor. Então, assim, tem toda uma distribuição dentro desse mix de produto. Ah, acho que vai automático. Tem toda uma distribuição dentro desse mix de produto e é direcionado para cada loja o que foi escolhido ali no showroom. E aí, a partir do momento que termina o showroom, a gente compila essas vendas e começa a negociação com o fornecedor de quando ele pode entregar, porque até então o custo já foi fechado. A gente fecha o custo antes de começar as vendas, para fazer formação de preço de venda e etc. E aí a gente começa a produzir essas peças, e a gente tem 90 a 120 dias para fazer a entrega no cliente. O que acontece? Quanto mais cedo a gente entrega, mais cedo ele vende, mais cedo ele volta para comprar. Quanto mais tarde a gente entrega, ele pode ter uma dificuldade de vender aquela coleção naquele período, e às vezes começa um novo showroom e ele nem vendeu ainda o que ele recebeu. Então, é muito importante ir acompanhando, fazendo follow-up. Esse trabalho do pessoal de compras, né, da equipe de compras, é super importante porque às vezes o estilista entrega uma peça maravilhosa, o showroom vende, mas se o fornecedor não entrega, ele não volta depois para comprar na próxima coleção. Entendi. Faz todo sentido. Sim. E tem as redes de fast fashion também, né? Que é a Zara, a C&A, que ela produz sob demanda. Ela não produz sob pedido, né? Então, assim, ela vai lançando coleções aleatórias e vai colocando nas lojas. E aí ela vai fazendo esse controle do que vendeu ou não. Aí eu coloquei aqui, por onde passa o produto e as etapas de fabricação. É,
todo o processo de criação, ele envolve vários materiais e processos, né? Para que a peça no final tenha uma qualidade e o acabamento desejado. Então, eu coloquei aqui desde a seleção do fio, né? Que pode ser natural, pode ser sintético, pode ser sustentável, que agora está tão, né, em alta, é tão falada essa questão do sustentável. Então, assim, a questão da sustentabilidade vem desde o fio, aí vem a tecelagem, como que esse fio vai ser tecido, se ele vai ser o plano, se ele vai ser malha, se ele vai ser jeans. Aí depois é feita a modelagem da peça, né? O desenvolvimento da peça, a modelagem, o corte, que pode ser manual ou automático, costura, estamparia, lavanderia, bordado e acabamentos especiais, a montagem e acabamento final, que não pode esquecer da inspeção de qualidade, que isso é super importante em qualquer lugar feito e a distribuição para os pontos de venda. Essa parte de estamparia, lavanderia, bordado e acabamentos especiais, eu considero a mais importante, porque é ela que dá todo o detalhamento da peça, é o que faz a peça ser diferente, é o que agrega valor na peça. Então, às vezes, você tem uma camiseta branca e uma camiseta branca bordada, sabe? A diferença de valor percebido pelo consumidor é enorme, tem um potencial assim gigante. Então, assim, tem várias marcas como a John John, a Elos, por exemplo, que trabalham muito com essa estamparia lavanderia. Você vê camisetas assim de 500, 600 reais, né? Que você olha assim, eu que, gente, olho as pessoas na rua e fico fazendo o custo da peça. Eu falo, nossa, essa aí foi tanto de lavanderia, tanto de estamparia. Enfim, coisas da profissão. E eu acho que assim, isso dá um acabamento muito especial nas peças e é o que realmente passa o valor percebido para o consumidor. Aí eu coloquei aqui produto, e o custo e a área de compras, né? Como que eles se interligam. É, toda a fase de desenvolvimento de produto é um equilíbrio entre a estética, a funcionalidade do produto e o custo. O sucesso da coleção depende desses fatores e, mais que isso, seria muito importante que ele respeitasse os targets, né? Porque quando a gente desenvolve a coleção, a gente já desenvolve uma faixa de preço. Então, assim, eu tenho tantos produtos para vender a 200, tantos produtos para vender a 300, tantos produtos para vender a 400 em todas as linhas. Isso é muito importante para a coleção ser saudável, para eu não só, porque se as peças mais caras são mais trabalhosas. As peças mais em conta, elas são um pouco mais simples. Então, não adianta eu ter uma coleção maravilhosa só de peças difíceis, que o fornecedor vai demorar mais tempo para entregar, e aí a gente cai naquela questão de que o cliente vai de repente pular um showroom porque ele não vendeu aquelas peças. Então, até para ele ter mix também de produto dentro da loja dele, com peças mais baratas e peças mais caras, né? Porque é isso que faz com que o consumidor final leve uma calça, uma blusa, né, um cinto, uma bolsa. Se tudo for caro, nem sempre é viável para a loja. É, Aí eu coloquei, né? A chave é criar um produto que seja acessível sem sacrificar a qualidade ou design. Então, assim, o trabalho do estilista vai muito além de uma ideia do que ele acha bonito ou não. É muito importante que ele tenha essas noções de custo, porque na hora que ele está desenvolvendo a coleção, ele já sabe se aquele produto vai ser aprovado, muitas vezes ou não pelo custo, porque às vezes ele, né, viaja, tem umas ideias maravilhosas, a peça fica incrível. Só que se eu não tenho um custo que o cliente vai pagar percebido, muitas vezes a peça é cancelada antes mesmo de fazer mostruário. Então, para alcançar o sucesso, o estilo e a parte de custo, que seria o compras, né, precisam caminhar juntos. E esse equilíbrio com sustentabilidade também é fundamental para o sucesso a longo prazo. Porque a gente sabe que todo produto hoje sustentável, ele é um pouco mais caro, né? Ainda tem essa dificuldade de encontrar matéria-prima, a gente ainda tem dificuldade de encontrar bons fornecedores que trabalham com matérias-primas sustentáveis, e hoje tudo isso onera bastante o custo. Então, a longo prazo, a gente também precisa ter esse mix, sabe? Do que é sustentável e do que não é. Por exemplo, a gente tem na Calvin hoje,
que era uma meta para 2025 e nós atingimos, que era 100% de algodão sustentável. Algodão e viscose sustentável. O restante dos materiais, a gente ainda está correndo atrás, como o mundo todo, né? O mundo todo correndo atrás do que a gente vai conseguir encaixar com matéria-prima que tenha um custo bom e que seja sustentável, porque as marcas que vão permanecer mais para frente, com certeza são as marcas que defendem essa bandeira. Aí eu coloquei aqui um pouco sobre a área de compras, né? Que é a minha área do coração. Assim, eu já trabalhei com produto, já trabalhei com na parte comercial, mas a parte de compras é essa ponte que a gente faz com os fornecedores, né? A gente acaba sendo a porta-voz da marca dentro do fornecedor. E eu acho que isso é super, super importante, porque afinal, sem os fornecedores, nós não somos nada, né? Não adianta a gente ter um nome, uma marca maravilhosa tal, e não ter os fornecedores que nos atendam. E hoje, no Brasil, a cadeia têxtil nacional, ela é muito rica. Né? E ela está no Brasil todo. A gente tem polos de lingeries no Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, no Ceará. Aí a parte de malharia em Santa Catarina, que é super forte. Jeans no Paraná e no Espírito Santo. Peças mais trabalhadas em Minas. Então, o Brasil é gigante e ele oferece muitas possibilidades para a área de moda. É, e aí, coloquei aqui, né, como ponte fundamental entre a empresa e os fornecedores, que é a área de compras, garantindo o abastecimento, um custo bem competitivo, prazo de entrega adequado, sempre com o objetivo de trazer o melhor para a empresa. Além disso, a área de compras, ela faz uma triangulação muito forte dentro da empresa entre o estilo e o comercial. Então, assim, a parte de compras ela tem que acompanhar tanto o que o estilo pede, quanto o que o comercial está vendendo, se a logística está entregando. Então, o profissional de compras ele tem que hoje ser 360 dentro da empresa, sabe? Para ele pegar a informação do estilo, transformar aquilo em peça e fazer chegar na loja. Então, isso é super importante. Uma das habilidades essenciais que eu coloquei aqui foi a negociação, né? Porque é por meio dela que a gente consegue equilibrar qualidade, preço e prazo, estabelecendo as parcerias com os fornecedores. Tem fornecedores que a gente carrega de uma empresa para outra, né? Que eles são tão parceiros e você consegue construir uma relação tão legal com eles que. Com certeza, eu tenho fornecedores que eu carrego assim há 10 anos comigo, porque eu sei que com eles eu vou conseguir boas parcerias, eu vou conseguir um preço legal, vou conseguir a verdade. Porque, assim, tem muitos fornecedores que, você vai entregar? Vou entregar. Quando chega na hora, nada. Então, assim, isso desestabiliza toda uma questão logística, porque, por exemplo, na Calvin a gente tem as vitrines, né? Então, além das datas comemorativas, igual agora, Dia dos Namorados, tudo que era Dia dos Namorados, a gente teve que receber na primeira semana de maio, porque senão não dá tempo de chegar nas lojas. Né? Então, se o fornecedor ele não entrega na data correta, ele quebra todo um ciclo de programação, de marketing, de visual merchandising. Então, e assim, o profissional de compras, ele tem que estar muito ligado nisso, sabe? Entender o fornecedor. A gente já sabe aqueles fornecedores que mentem, ou fornecedor que, sabe? É um feeling, assim, você vai construindo isso com o tempo. E aí eu coloquei aqui que um profissional habilidoso na negociação, ele pode gerar economia significativa e condições comerciais que beneficiem toda a cadeia produtiva. Então, porque hoje eu trabalhei 6 anos no underwear, no performance, e agora eu estou num novo desafio dentro da Calvin, que é eu faço a compra para todos os outlets. E aí são de todos os tipos de produtos malharia, acessórios, jeans. E isso vai ser muito importante porque hoje eu consigo, às vezes dentro de um fornecedor, ele faz dois, três tipos de produtos diferentes e isso não ficava amarrado. Então hoje eu consigo ter uma negociação melhor porque eu vou conseguir negociar os três produtos juntos. Né? Então, assim, é super importante ter esse relacionamento com os fornecedores. Isso que eu ia te perguntar, Mônica, a parte do Hum, outlet, vocês produzem peças para o outlet? Ou, sim. ah,
Nós, na verdade, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem coleções que a gente chama de MFO, que é Made for Outlet. Então, são produtos e coleções feitas para o outlet. Várias marcas fazem isso. Porque o que acontece? Quando a gente depende só de sobras de coleção, nem sempre eu tenho grade, né? Então, às vezes sobra muito M, falta G, sobra P, falta GG. E aí, quando eu vou colocar esse produto na loja, nem sempre ele está completo. Não tem uma grade completa. Ou então, só sobrou verde, não sobrou preto. Aí eu vou colocar só um tipo de produto. Uhum. Então, eu tenho que ter produtos que eu garanta o abastecimento. Então, nesse caso, a gente desenvolve modelos só para outlet. E aí, conforme vai sobrando, se tem grade, se encaixa no mix que está na loja, aí a gente manda as sobras de coleção também para o outlet. Mas como um todo, ele sobrevive de coleções feitas para ele mesmo. Entendi. Mas essas peças, estando mais baratas, muda a matéria-prima. É isso? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes eu tenho, por exemplo, camiseta, que é muito forte na Calvin. Eu tenho um fornecedor que ele concentra, sei lá, 30% dos pedidos de coleção. Então, para o outlet, ele faz um desconto mesmo sem mudar a matéria-prima. Porque eu tenho essa negociação com ele. Olha, eu te dou tanto de pedido de coleção, mas para os pedidos de outlet, você me dá um desconto. E ok, é feita essa negociação. Agora, no caso de jeans, por exemplo, jeans é muito somatória assim de produtos, né? De matéria-prima. Então a gente escolhe tecidos de repente um pouco mais baratos, mas utilizando a mesma lavanderia, o mesmo trabalho estético na calça, mas aí a gente escolhe outros tecidos. Às vezes acontece também de ter saldos de tecidos em fornecedores, aí ele oferece para nós, olha, eu consigo fazer um produto super legal para você com esse saldo de tecido que eu tenho aqui, interessa? Então, às vezes interessa, a gente faz essa compra e aí consegue um desconto maior para o outlet. Entendi. Aí eu destaquei aqui o profissional de compras, né? Que ele desempenha um papel estratégico e essencial na cadeia produtiva. A sua expertise impacta diretamente na qualidade do mix de produto e eficiência, operacional. E tem algumas características que eu coloquei aqui, que eu já citei, mas eu vou reforçar, que é super importante, que é o conhecimento profundo dos produtos, de matéria-prima, do que a marca deseja, sabe? O que que a marca deseja passar com os produtos, para qual linha é, isso é super importante também, porque dentro da Calvin, por exemplo, a gente tem a linha jeans, que envolve um produto mais jovem, um produto mais básico. Aí eu tenho a CKS, que é a linha Sportswear, que envolve mais alfaiataria, peças em tecido plano, cores mais sóbrias. Aí dentro da linha Underwear que eu tenho os pijamas também, tenho aquela roupa de ficar em casa que a gente chama de loungewear. Então é super importante que a gente conheça as linhas de produtos que a empresa trabalha até para buscar fornecedores estratégicos que a gente sabe que vão fazer aquele tipo de produto para você. A habilidade de manter um relacionamento sólido com fornecedores, foi o que eu tinha comentado, que às vezes os fornecedores vão com você para a vida, né? Tem alguns fornecedores que se tornam, às vezes, amigos pessoais, sabe? Enfim, isso é super importante. A negociação de custos e prazos. Então, assim, quanto mais a gente tiver o conhecimento sobre o produto e sobre o fornecedor, mais a gente consegue uma negociação bem assertiva para a coleção. E a visão estratégica do ponto de venda. Por exemplo, eu entrei agora nos outlets, né? Eu estou visitando todos os outlets para ouvir as pessoas, observar a disposição dos produtos das lojas, observar o que as pessoas estão procurando quando elas entram nas lojas. O que que a gente percebeu? Que hoje os outlets, principalmente aqueles que ficam fora de São Paulo, eles são um passeio de família. Então, assim, vai o pai, vai a mãe, vai os filhos, vai a avó. Você vê, tá assim, a família toda passeando num outlet. Então, por que não ter produtos para todo mundo, sabe? É claro que você nunca vai, né, conseguir abranger alguns tipos. Porém, por exemplo, eu estava num outlet semana passada e, assim, três famílias entraram procurando tênis infantil. E na Calvin, na parte de outlet, isso não é tão forte. Então, tinha alguns modelos, mas poucos.
Mas assim, acendeu um alerta. Será que a gente precisa ter mais tênis infantil? Então, assim, é muito importante que vocês visitem, sabe, as lojas, façam pesquisa de mercado, vão para o shopping com um olhar técnico, sabe? Vão para o shopping para olhar produto, olhar etiqueta de composição. Olha, é feito no Brasil, é feito na Índia, é feito na China, a matéria-prima é tal, eu já vi um produto parecido nessa marca e nessa marca. E aí a gente começa a fazer as comparações que são muito saudáveis quando a gente começa a pensar em pesquisa de produto, né? Eu até comentei com vocês que às vezes eu olho uma peça e já faço o custo. É mais ou menos isso. Você vai treinando o seu olhar para falar assim, ah, realmente vale esse preço. Não, não vale, né? Então, isso é super importante. Ah, eu coloquei aqui também, como eu já comentei sobre a moda sustentável, né? Que ela já não é mais uma opção, é uma necessidade diante de tudo que a gente está passando. Tem algumas marcas brasileiras que estão muito fortes nisso, que é a Renner, é com certeza a mais engajada nisso tudo. E aí vem a Calvin, vem a C&A, tem, entre outras marcas que tem umas que são pequenas, tem metas menores, umas são maiores, tem metas mais agressivas. É, mas assim, mais que tudo, é o conhecimento, sabe? Quando a gente começou a explorar essa parte de sustentabilidade, o universo se abriu. A gente começou a gente recebeu muito material de fora, indicações também de matéria-prima de fora. A gente usa, por exemplo, uma viscose que é uma marca chamada Lenzing. Só ela é habilitada na Calvin para ser usada, né? Ela tem dois tipos. E assim, é uma fábrica no mundo, sabe? Que fornece para todo mundo. Então, a gente vai começando a fazer workshops, vai fazendo cursos, e o que é muito importante buscar esse conhecimento. Tem muita coisa no YouTube sobre, sabe? Eu acho que vocês que vão entrar agora nesse mercado, é muito importante. Ter esse farol aceso, assim, sabe? Porque quem tiver conhecimento sobre isso vai sair na frente, com certeza. É, Enfim, aí eu coloquei aqui que é a das metas, né? Porque é importante ter a meta, senão a gente não, a gente fala que vai fazer, fala que, isso surgiu na Calvin desde que eu entrei na Calvin em 2019, isso é falado, mas a meta era 2025, 2025 chegou, né? E de repente a gente se viu ali, agora é 100% e acabou dando certo. E aí, aos poucos, o mercado vai incorporando essas matérias-primas, essas tecnologias, e as peças vão ganhando esses atributos tão necessários para reduzir o impacto ambiental e garantir uma produção mais ética, né? E, enfim, é um caminho sem volta, né? É um caminho que agora a gente só vê esse caminho verde à frente. Ah, eu coloquei a moda sustentável também como movimento, porque eu vejo esse movimento aparecendo nas palestras que a gente vai, nas pessoas que vêm de fora da Calvin, que trazem muito isso. Então, à medida que as marcas se empenham em adotar essas práticas mais sustentáveis, o mercado se transforma, né? Porque logo no começo era muito pequeno ainda, né? Tava muito no início. No Brasil, enfim, a gente sempre teve o algodão, né? Que orgânico. A gente tem algumas fazendas agora que tem esse algodão sustentável, mas não é só o algodão, né? A gente quer como um todo que a cadeia seja sustentável. E isso, assim, é de um bom compliance, né? Que acompanhe os seus fornecedores para que não tenha trabalho escravo, para que as pessoas recebam o que elas têm que receber. Tem toda uma cadeia envolvida nisso. E aí a sustentabilidade não é uma tendência passageira, é uma força transformadora que está moldando o futuro da indústria da moda e contribuindo para um planeta mais sustentável e mais saudável. Então, assim, isso é, enfim, um caminho sem volta, como eu já tinha comentado. E eu não sei se eu estou no tempo, se eu falei de mais, se eu falei de menos. E, enfim, mas eu queria, na verdade, abrir para perguntas. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, queriam perguntar alguma coisa sobre a profissão, sobre a Calvin, sobre outras marcas. Eu já trabalhei na Cavaleira, trabalhei também em algumas private label, né, que atendia várias marcas.
Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem tirar agora, ou quiserem tirar depois também por e-mail, ou me acionar no Instagram, aí vocês fiquem à vontade. Boa. Obrigada, Mônica. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão ou mandar aqui no chat, a gente vai fazendo esse bate-papo. Mas uma coisa, Mônica, que eu fiquei Hum, me questionando, assim, que é uma dúvida que acho que todo mundo tem, assim, porque a gente fala muito sobre essa questão da sustentabilidade ambiental, né? uhum, De matéria-prima e de mudanças, né? Nessa, sim, como as coisas são produzidas. Mas essa parte da sustentabilidade social, assim, eu acho que ela é também um tópico indispensável, assim, para a gente discutir. Aí eu queria saber como é que funciona, assim, na Calvin Klein, vocês fazem, por exemplo, visitas aos lugares onde são produzidas as peças? Tem algum tipo de, de reunião, assim, dessas informações, se está precisando de alguma coisa, ou se vocês fazem algum tipo de formação, dão algum curso? Porque como vocês são uma empresa grande, né, eu acho que essa dimensão também, ela carrega bastante responsabilidade, assim, né? sim. Nós temos dentro da Calvin Brasil, que ela responde diretamente para a Calvin de Nova York, que é a área de compliance. Responder aquela sua pergunta. Sim. Então, a gente tem a área de compliance dentro da Calvin e ela faz todo esse acompanhamento no Brasil todo, desde as tecelagens porque assim, a gente trabalha com a BVTEX, né? Só fornecedores que têm a BVTEX, que é um selo de qualidade, enfim. Tanto ouro como prata como bronze. Tem empresas que não trabalham com bronze, só com ouro e prata, mas a gente trabalha. Então, eles fazem visitas, a gente faz treinamentos, workshops também, porque assim também tem várias particularidades da PVH, da Calvin, né? Das marcas da Calvin Klein, que também além das questões que a BVTEX já solicita, são solicitadas também pelo pessoal do compliance. Então, isso é Tá. acompanhado com visitas, com contato, o tempo todo, assim. Bacana. Importante, né? E o pessoal de compras também, a cada 6 meses, estão nos fornecedores e também a mesma coisa, visita as fábricas, chão de fábrica. A maioria dos fornecedores hoje terceirizam a parte de costura, né? Uhum. Principalmente, porque até você tinha comentado da parte social, né? Hoje a gente enfrenta uma questão de mão de obra assim gigante na nossa cadeia. Né, como um todo, não só na parte de costura, que é o mais gritante, que é o mais problemático, mas em chão de fábrica mesmo. Nós temos por exemplo, há uns 8 meses atrás, a Lunelli é um fornecedor da Calvin, né? A Lunelli, ela tem tanto a marca de tecidos, como ela faz private label para algumas marcas também. E a fábrica, gente, é maravilhosa, gigante, dá um orgulho de ser da área de moda, sabe? Quando você visita uma fábrica daquela incrível lá no sul. E assim, falta pessoas. Falta pessoas para revisar o tecido, falta pessoas para trabalhar na tinturaria, falta pessoas como um todo, sabe? Eu tive também há uns 6 meses atrás, em Nova Friburgo, que é um polo super forte de lingerie no Brasil, tem inclusive a maior feira de lingerie é de lá. E ela fala da dificuldade, às vezes, eles fazem o processo seletivo para as costureiras e a dona da fábrica vai lá para falar que ela foi escolhida, para não ter a chance dela desistir. É assim, é uma coisa absurda o que a gente está carente de profissionais na nossa área. Então, assim, muitas pessoas querem costurar em casa, sabe? Por exemplo, às vezes ela comentou comigo, né, que tem pessoas que começam a trabalhar e elas querem de chinelo, por exemplo, elas não querem de tênis. E tem toda uma questão de sindicato, da BVTEX e tal, que tem que estar com o sapato fechado, né, para trabalhar dentro da fábrica. E às vezes por isso ela fala, então não quero, vou embora.
Porque tem Uhum. assim, tem o Bolsa Família, né? Tem alguns projetos sociais que ajudam essas pessoas, e às vezes não vale a pena para ela naquele momento estar como CLT, ou ela trabalha por 8 meses, pede a conta, fica 6 meses em casa, depois ela volta, trabalha mais um ano. E a nossa área, assim, a nossa área fabril, principalmente, está muito carente de profissionais. É, mas aí eu acho que entra em outra questão, né? Que é uma Uhum. questão de piso salarial, né? De costureira. Também, Eu acho que é uma base da legislação mesmo, né? Porque tem que valer a pena esse tipo de claro, trabalho, né? Que é ficar o dia inteiro sentado costurando, né? Eu acho sim, que é muito de uma questão de valorização de trabalho mesmo, para deixar esse tipo de trabalho é, interessante, né? Para as sim, pessoas seguirem, né? Porque se você continua fazendo seus bicos, né? Trabalhando e vale mais a pena do que você está contratado, aí sim. realmente, né? Mas, Eu acho. mas a gente tem, por exemplo, a Del Rio, que é uma marca super forte de lingerie, ela também começou a fazer private label para nós. E aí eles têm uma escola, eles montaram uma escola de costura para formar essas profissionais. Então, eles oferecem o curso, e aí as principais, enfim, principais não, né? Porque às vezes eles fazem o curso para 100 pessoas e contratam 80, Uhum. sabe? Então, a gente percebe que tem um movimento da indústria também para formar esses profissionais e tentar fazer esse chamariz para contratá-los para que eles fiquem trabalhando, né? Com certeza. E é isso, né? Para essas pessoas irem para empresas que dão esse real valor, né? Que vão ser bem pagas, né? Sim, Então, eu acho que é uma crise mesmo de prestação de serviço que a gente tem, porque é um trabalho muito não bem remunerado, né? Não é sim, é desvalorizado hoje, né? desvalorizado, com certeza. E fora que assim, essa profissão de costureira vai muito passando de família, sabe? A avó era costureira, aí a mãe era costureira, aí a filha já não quer ser costureira. A Sim, filha já tem uma outra profissão, porque a gente tem esse histórico familiar também nessa parte de costura, né? sim, Enfim, mas eu acho que é super importante, voltando àquela parte do compliance que eu comentei, o acompanhamento com os fornecedores, sabe? sim. É, tanto da fábrica como dos terceiros. Uhum. Porque hoje em dia é difícil ter fábricas que são verticalizadas, né? Que tem todos os setores, as linhas, né? De produção dentro da fábrica. Sempre você depende de um terceirizado. Então, se às vezes você faz tudo certinho e aquele terceirizado não faz, pode ter problema. Com certeza. Já que não temos tantas dúvidas assim, vou tirar uma dúvida pessoal também. Tá. Como é que é a relação da Calvin Klein Brasil com o internacional, assim? Vocês têm uma relação próxima? Vocês fazem, tipo, reuniões? Como é que funciona? Tem uma relação estrita, assim, que vocês têm um espelhamento, assim, do que está acontecendo fora, aqui no Brasil? Nós temos as principais áreas, é mais assim, o comercial, que seria a parte mais a vice-presidente, presidência, porque eles prestam contas semanalmente para o pessoal lá de fora, e a parte do estilo, porque assim, a gente tem estilo aqui no Brasil, mas todos os guides, todas as indicações do que tem que ter na coleção, vem tudo de fora. Uhum, Então, aqui a gente adapta alguns produtos, né? Mas o estilo, a cada 6 meses, vai para Nova York. Inclusive, essa uhum. semana, semana passada, elas estavam lá. E aí elas assistem toda a apresentação do que vai ter na coleção e tal. E aí, dali, elas já vão se inspirando, né? Para trazer essa coleção para o Brasil. Porque nem tudo que tem lá fora serve para nós. Lá eles têm uma coleção de inverno super forte. Aqui a gente já tem um inverno mais brando, né? E Uhum. também o que acontece, a gente tem um fornecimento global da Calvin Klein. Então, tem alguns fornecedores em China, Índia, em Amsterdã, em alguns países,
que eles fornecem o produto para todas as Calvins do mundo. Entendi. Então, assim, eu tenho alguns produtos pontuais, casacos mais pesados, couro, alguns produtos mais diferenciados, que para nós não vale a pena fazer uma pequena quantidade aqui no Brasil. Então, a gente importa esses produtos. Hoje, cerca de de 8 a 10% da nossa coleção são esses importados. Então, assim, ou então produtos que eles mesmos sinalizam lá, olha, esses produtos aqui têm que ser idênticos ao da Calvin Mundial. Então, esses Uhum. produtos a gente importa. Entendi. É, porque eu nunca fui em nenhuma outra loja internacional, né, da Calvin Klein. Fico imaginando como é que é essa relação, assim, se você for numa loja nos Estados Unidos, não sei onde mais tem a loja, desculpa, mas ela vai ser parecida com a loja do Brasil, assim, vocês estão equiparando? Como é que funciona? Uma pergunta bem leiga, hein, gente? Vocês não estão perguntando, eu tô fazendo as perguntas leigas aqui. Imagina. Esteticamente, as lojas têm que ser super parecidas. Inclusive, teve há um ano e meio atrás, mais ou menos, nós tivemos a presença aqui do Super Donald, né, que é o nosso presidente global. E aí ele também ele veio dando várias dicas para nós de VM. Olha, precisa ser mais assim, precisa ser mais assado. Aqui no Brasil a gente tem manequins que ainda não são iguais aos lá de fora, então agora a gente está começando a ter os manequins parecidos. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de ter muita coisa na vitrine, e eles lá fora não têm uma vitrine mais clean. Então, aquele também pediu para que a gente fizesse dessa forma. Então, esteticamente, as cores, iluminação, a gente é tudo bem parecido com lá fora. A diferença é que, enquanto a gente está vendendo aqui o inverno, eles estão vendendo o verão, né? Então, é só essa questão, essa diferença. Mas, como um todo, tanto a questão de produtos, eles têm alguns produtos lá fora. E aí, a gente tem feito essa adequação nas lojas para que fique o mais parecido possível. Mas o estilo, eu acho que é a ligação mais direta que a gente tem da Calvin Brasil com a Calvin lá de fora. Legal. E uma outra dúvida que eu fiquei, você falou que está batendo meta de 2025, né, de sustentabilidade e tal. Qual que é a próxima meta? O que vocês estão pensando? Qual que vai ser a próxima visão, assim, pensando em sustentabilidade? O que a Calvin Klein tá projetando aí para os próximos anos? Olha, o nosso desafio é o sintético, né? Por enquanto. Porque assim, na parte de algodão, a meta de 2025 era todo o algodão sustentável, então nós conseguimos, e todos os produtos de viscose, mas a gente tem outras linhas de produto que ainda não tem, mas não tem uma meta definida. A super meta era a desse ano. Então, Uhum. acredito que até o fim do ano eles devam liberar as próximas metas para essa área de sustentabilidade. Ah, legal. Então, vai ficar para a próxima reunião. Você vai contar para É. gente. Ou se eu tivesse informação, eu te passo, você Eu repassa para divido, eles. eu divido, Isso. divido com os alunos. E uma outra questão que eu acho que é super importante, assim, que também é uma das pautas, né, para a gente equilibrar, né, os trabalhos, é sobre a diversidade, né? Como é que a Calvin Klein enxerga isso dentro da empresa, com relação à publicidade? Como é que funciona? Vocês têm essa pauta, assim, como discussão? Olha, essa pauta existe. Até um tempo atrás, a gente tinha, inclusive, um profissional só de diversidade e inclusão dentro do RH, que ele fazia essas práticas. Eu, pessoalmente, acho que ainda falta. Uhum. Então, assim, porque a gente sabe o quanto isso é forte lá fora, né? Lá fora a gente tem uma linha plus size que é super forte, que ela não é só de underwear, ela tem outras linhas também. Aqui, quando eu entrei na Calvin, a gente tinha o underwear plus size, só que não tinha uma venda significativa e ela foi descontinuada. Mas eu acho que falta assim, uma questão comercial, sabe? Das pessoas entenderem que no Brasil, na Calvin Klein, ele pode ter um tamanho maior, por exemplo.
na questão de diversidade dentro da empresa, eu percebo que ultimamente teve contratação também de pessoas negras. A gente não tem um prédio que tem uma acessibilidade tão boa, a gente está fazendo agora alguns ajustes para ter mais acessibilidade no prédio também, que é um prédio antigo, que é onde a gente fica, então tem algumas coisas que a gente ainda não consegue adaptar. É, Então, assim, tem um caminho a ser percorrido, tanto na linha de produtos, né, para ter uma diversidade maior, quanto para a questão de contratação também. Eu acho que existe a pauta, mas acho que ela pode ser mais explorada. Sim, mas você enxerga isso como uma meta, assim? Você acha que isso é uma coisa recorrente, assim? Ai, sempre é falado nas reuniões, mas assim, eu percebo que vem outras coisas na frente, Entendi. entendeu? É, pode estar na Então, meta dos próximos anos, então, né? Já pode dá ser. essa dica aí. Pode ser. Eu acho que assim, a gente percebe que na curva de vendas, os produtos maiores, por exemplo, eles têm se destacado. Só que hoje, por exemplo, a maioria da coleção é feita só para tamanhos regulares, Uhum. né? Então, quando a gente vai na loja, eu pergunto tal, e eles me questionam também, por que que não vem tamanhos maiores? A gente quer receber tamanhos maiores. Às vezes vem uma pessoa aqui que veste maior, ela leva 5 calças de uma vez só, quando ela encontra. Sim. Mas assim, a gente percebe que ainda não é uma pauta que é explorada, sabe? Ainda talvez tivesse um direcionamento lá de fora, fosse mais fácil da gente fazer aqui, entendeu? Uhum. É, mas a luta continua, né? Eu acho que isso Sempre, não dá para deixar debaixo do tapete que tá aí, né? exatamente. Bom, maravilha, então, Mônica, queria te agradecer. A gente está com 4 minutinhos aí do final. A Tati costuma fazer uma fotinho assim do pessoal aí, quem puder abrir a câmera para a gente registrar nosso momento aqui hoje. Gente, eu queria agradecer também vocês pelo espaço, e dizer que eu estou super aberta para que se vocês precisarem de qualquer coisa, às vezes a pessoa está saindo de um curso, às vezes não sabe para onde ir, né? Quer saber um pouco mais sobre como funciona dentro né, de uma marca ou de uma fábrica, que são propostas diferentes. Então, a Giovana tem meu contato também, se vocês precisarem. Mas eu deixei lá no PowerPoint se alguém também anotou, enfim. E é isso. Queria agradecer a vocês e até a próxima. E vocês Obrigada, estão, e Mônica. Boa vocês estão, noite. estão convidados a irem ao showroom da Calvin montado. Se vocês quiserem ir lá Legal, conhecer, a gente combina, eu vou lá apresento para vocês, vocês vão adorar. legal. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Mônica. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite.